Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos abraçar o nosso irmão Flávio, que trará para nós o ensinamento desta noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes, nessa casa bendita de Joana de Ângeles, e aos irmãos que nos assistem também pela Rede Mundial de Computadores, através do Facebook Live do Joana de Ângeles. A modernidade nos favorece a oportunidade bendita de também, em momentos específicos, de acordo com a possibilidade de cada um, termos acesso a essas palestras públicas
que muito nos auxiliam no processo de edificação moral, transformação e aprendizado. E tenho a certeza de que esta oportunidade bendita serve a todos nós, porque reservamos em um momento especial de nossas vidas uma hora para nos dedicarmos exclusivamente à relação amorosa com o Criador. Todas as vezes que adentrarmos a uma casa espírita ou um núcleo religioso, tenhamos a certeza da assistência amorosa do Pai, e que nesse momento nos coloquemos humildemente aos pés de Jesus, ao lado de Maria Santíssima, para que sejamos assistidos em todas as nossas necessidades. Nos tempos atuais, muitas são as aflições e são beneficiados aqueles que encontram na religiosidade o amparo e o auxílio imprescindível para administrarmos as nossas vidas da melhor maneira possível. Infelizes daqueles que desconhecem o amor do Cristo, os seus ensinamentos, a assistência amorosa do Criador, e podem se apegar a coisas não palpáveis, não materiais, mas tão poderosas em nossas vidas. Que tenhamos essa consciência na noite de hoje e ad eterno, para que possamos valer o sentimento de cristãos que somos verdadeiros e beneficiados ainda mais pela doutrina dos Espíritos, que traz luz a tudo aquilo que Jesus nos ensinou e muito mais nos é acrescentado. Na noite de hoje, de uma maneira muito organizada, o grupo do Joana de Ângeles, na parte de organização dos temas, das palestras públicas que são trazidas, nos solicitaram que falássemos de uma máxima do cristianismo e de uma fala muito especial de Paulo de Tarso, que diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Todos nós temos uma visão especial dessa passagem do Criador e desse ensinamento de Paulo de Tarso, que ele é reforçado de uma maneira especial das epístolas que Paulo direcionava a todos aqueles grupos que precisavam dessas cartas orientadoras para dar seguimento ao ministério de implantação do cristianismo no mundo. E essa carta foi direcionada aos coríntios, que viviam naquela cidade que tinha características especiais em Atenas. Quando nós cristãos ouvimos esta frase, temos a certeza, numa maneira aparente, superficial, do que ela vem a nos ensinar. Que nós podemos realmente fazer absolutamente tudo, mas que nem tudo nos convém fazer. Ou seja, falando de licitude, falando de lei, onde nós temos algumas obrigações a serem cumpridas. E no processo de aprendizado, ou no processo educacional, nós orientamos a todas as pessoas, sejam elas jovens ou mais velhas, a questão do livre-arbítrio, onde tudo pode ser feito, mas de uma maneira ou outra, teremos que responder pelas nossas opções e pelos atos praticados. Nós orientamos, muitas vezes, os nossos jovens, nossos filhos, nossos tutelados, e esclarecemos que a liberdade e o desejo pela vida feliz, e muitas vezes relacionado aos processos materiais, nós nos entregamos ao prazer e nos arriscamos muito em muitas circunstâncias. Estudos científicos mostram, na atualidade, principalmente para um processo relacionado aos jovens, do uso de forma recreativa de algumas drogas, para alguns países ilícitas, mas para ainda o Brasil ilícito, o uso da maconha, por exemplo. Estudos científicos comprovam que o uso concomitante desta erva, ou do seu princípio ativo, o cannabis, concomitante com o uso do álcool, pode desencadear processos irreversíveis de esquizofrenia ou até, de maneira muito prematura, problemas relacionados às partes psicossomáticas. E nós dizemos aos nossos jovens, você pode fazer uso dessas drogas, você pode consumi-las, mas quem disse
que as consequências não serão gravíssimas. Que este não será um processo e um gatilho para desencadear um processo de uma vida muito infeliz, da tenridade até a fase adulta ou a velhice. Muitos de nós temos pessoas do nosso convívio e do nosso cotidiano que enfrentam o problema de senilidade, que enfrentam o problema do Alzheimer. E estudos recentes mostram que essas doenças se manifestaram de maneira prematura pelo uso indevido de determinadas substâncias. E que esse processo se desencadearia numa idade muito avançada e acaba se manifestando em pessoas ainda muito jovens. Como sabemos, pelas condições políticas, o nosso país enfrenta uma reforma econômica relacionada à condição da Previdência. E todos esses cuidados previdentes, não estou fazendo apologia política, é porque nós estamos envelhecendo rapidamente. E que nós temos que perceber que esta condição de envelhecimento rápido está proporcionando a todos os seres viventes uma vida mais dilatada, uma vida mais extensa, e as pessoas acabam morrendo mais tardiamente, diferentemente de tempos passados. E isso deva ter um cuidado especial da nossa parte para que essa condição de vivência na condição da velhice seja mais saudável. Então todos os cuidados relativos principalmente ao corpo devam ser feitos de maneira muito dedicada para que possamos ter uma vida menos sofrida, menos infeliz, menos imprevidente, com mais saúde. E o assunto tratado por Paulo de Tarso foi num momento da história dessa cidade de Corinto que é muito interessante nós observarmos o porquê isso aconteceu. Corinto era uma cidade cosmopolita que vivia, por causa dos seus portos, a presença, a frequência de pessoas de todas as naturezas, de outros países, e que era ali naquela cidade, de uma maneira muito moderna, práticas que vinham, nos tempos atuais, nos causar até estranhamento. Uma condição de vivência da religiosidade num processo de abuso do corpo, de libertinagem e do sexo. Porque a deusa que ali, a Afrodite, era cultuada, tinha as suas ministras, tinham as suas sacerdotisas, que se ofereciam de maneira especial a todos os marinheiros, a todos os viajantes, a todos os turistas, num misto de um processo de ritual e religiosidade, vindo a confundir o que o cristianismo tentava de maneira dedicada implantar em toda aquela região, em toda a Europa, em toda a Ásia. E Paulo de Tarso era uma das pessoas mais responsáveis por esse processo. E acabou por lá viver por mais de 2 anos, num ministério bastante dedicado, comprometido, na frequência das sinagogas, nos esclarecimentos de todas aquelas pessoas, de que aquelas práticas que ali eram realizadas não condiziam com a relação especial homem e criador. E que precisaríamos, de uma certa forma, valorizarmos em todos os aspectos o corpo, a vida, e nos levando e nos aproximando de uma maneira especial a Deus, e não da forma que havia sido feita. Entendam que a nossa posição não faz uma crítica aos rituais e à maneira como qual as pessoas se comportavam naquela época, porque era certamente a condição que imaginavam ser correta, uma conduta de maneira equivocada, mas de costume da época. E Paulo tinha essa compreensão, mas fazia através de um processo de convencimento a conversão de todos aqueles judeus, a conversão de todas aquelas pessoas, para que pudessem compreender de maneira especial a condição de sobrevivência, de relação humana
e de valorização principalmente da mulher. Paulo de Tarso tinha uma fama de ser um homem machista, mas ele preservava de uma maneira especial nas suas relações o amor e a mulher. As suas lembranças mais importantes daquela cidade vinham do seu grande amor a Abigail. Para quem teve a oportunidade de ler a célebre, um romance dos mais lindos, Paulo e Estevão, da sua segunda parte em diante, mostra esse amor do processo convertido de Paulo, o quanto ele se dedicou ao cristianismo, o quanto ele quis ser o principal discípulo do Cristo na implantação do cristianismo no mundo. Por isso que Paulo é tão admirado pelos cristãos, não só pela sua conversão, porque ele era um fariseu, um doutor da lei, detinha o conhecimento, tinha estudo, embasamento, potencialidade, um homem de atributos, inclusive físicos, um homem lindo, um homem que se apresentava e tinha a sua palavra, a sua oratória, que despertava em todos os que ouviam um interesse especial. Por causa desses atributos, por causa dessa possibilidade, também Paulo usou os talentos que lhe foram confiados para poder implantar de maneira sublime, especial, magnífica o cristianismo no mundo. Porque Jesus, dividindo a história entre antes e depois dele, precisava de seus discípulos, dos seus apóstolos, para que levassem o cristianismo por todos os cantos. E dependia de muitas pessoas. E Paulo, pela infelicidade de não poder viver o amor na relação física, carnal com Abigail, admirava de maneira especial um casal que fora incumbido de edificar a primeira igreja de Corinto. Áquila e Prisca, que tinham na sua relação uma convivência especial, que viveram todas as dificuldades que os casais do dia de hoje sequer podem pensar em enfrentar. Um episódio antes da implantação da igreja, Prisca sofrera quase uma lapidação e Áquila a encontra em sua casa, depois de 4 horas de ser espancada, açoitada, vivendo o que nós não temos ideia do que seria o martírio do que esses novos cristãos estavam enfrentando. Hoje nós temos às vezes até vergonha, em determinados grupos que participamos, de falar da nossa fé, de falar de maneira especial da religiosidade que anima nossas vidas. Quando nós encontramos algumas pessoas no caminho da casa espírita ou do centro, onde vocês vão? Às vezes nós falamos, nós vamos até ali, tendo vergonha de dizer qual é a importância do nosso ministério, do nosso compromisso religioso. Porque ainda enfrentamos, principalmente dentro da doutrina espírita, alguns preconceitos de pessoas que desconhecem a beleza, o perfume que essa doutrina nos oferece. Não são só os fenômenos que estimulam o inconsciente ou o interesse das pessoas, a comunicação entre os dois mundos, a tratativa com os espíritos que não mais encarnados estão, os processos psicográficos, os processos mediúnicos. Todos esses fenômenos foram necessários em determinado momento da história para que despertasse o interesse. Quem aqui já teve a oportunidade de ver o filme de Kardec? O que estimulou Kardec a participar daqueles encontros? As mesas girantes, aquele fenômeno da onde aquelas mesas de grande peso se desprendiam do chão e como que volitavam, voavam em determinado aspecto, respondendo por toques, batidas, as entrevistas, as perguntas que aqueles que participavam daquele culto
tinham a oportunidade de ouvir. Mas nos dias atuais, 2019, ainda temos a necessidade disso. Ainda temos a necessidade dos fenômenos. Precisamos, numa plenária pública dessa, que as luzes pisquem, que os espíritos se manifestem. Ou é o momento, a era da consciência, da transformação, do entendimento, da interpretação do cristianismo, às luzes da doutrina espírita, para que aí nos dê uma conduta de vida diferente, especial, que nos destaquemos nos meios onde vivemos pela nossa transformação moral. Por que o espírita hoje é muito conhecido? Ou não é conhecido? Pode falar um de cada vez, que às vezes fala todo mundo junto e a gente não consegue administrar. Grande parte pelo processo da caridade. Todo mundo nos vê como pessoas caridosas no processo material. Porque nós estamos sempre fazendo campanhas, arrecadando fundos, conquistando os vestuários, os alimentos, as coisas necessárias. Isso é importante? Obviamente que sim. Ajuda, colabora, auxilia a todos que recebem? Certamente sim. Mas como era a caridade verdadeiramente entendida por Jesus? Não é a indulgência, a tolerância para com as imperfeições alheias e, acima de tudo, o perdão das ofensas? Não exige de nós um processo de caridade diferente do material, onde proporcionará uma condição de convívio social melhor do que hoje nós estamos enfrentando? E aí aquela frase célebre que nós estamos não amando uns aos outros, mas nos armando um contra os outros. O advento das mídias sociais hoje nos coloca em franca batalha de ideias, de pensamentos. E aí vem a pergunta: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Será que um determinado post, será que determinado comentário de um familiar, de um amigo, na rede social, deva nos inspirar o momento de ódio, de disputa, de contenda, para que nos estimule as respostas, a briga, a dissensão? Quantas famílias hoje enfrentam o afastamento por essa forma de pensamento e conduta? Um estudo científico mostra que esse não é um problema do nosso país, e nem do povo brasileiro que habita essa abençoada nação. Porque muitas vezes a gente critica, só podia ser brasileiro, né? Brasileiro tem essa mania, tal. E muitas vezes nós malbaratamos essa nossa condição de origem. Mas nós somos um povo extremamente especial, solidário, amoroso, envolvido, apaixonado. Nós somos especiais em relação ao mundo, pois nós estamos habitando no Brasil, celeiro do mundo, a pátria do Evangelho. Fora suplantada a árvore de Jerusalém, aqui na nossa nação, para que nós sejamos os responsáveis a levar o cristianismo novamente de maneira entusiasmada, especial para o mundo. E qual é o nosso papel em relação a tudo isso? Qual é a licitude? O que nos convém realizar e fazer? É nesta noite um processo reflexivo para que a gente entenda essa aula especial de Paulo de Tarso, que o fez em advertência ao povo de Corinto, mas de maneira amorosa, trazendo de uma forma especial uma conquista da memória, do pensamento das pessoas que ali praticavam determinados atos. E assim nós devemos fazer nessa autoanálise, de observar a nossa conduta, de observar a nossa atitude, o nosso comportamento, o que isso está contribuindo para a nossa edificação moral,
para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação. Sabemos que no processo evolutivo nós não evoluímos, que nós chegamos até determinado ponto, ou nós estacionamos, ou nós avançamos. Em que caminho nós queremos estar? No Livro dos Espíritos nos mostra que nós estamos numa linha tênue de átomos a arcanjos. E aí eu penso, nessa escala onde nós estamos? Mais para átomo ou mais para arcanjo? Qual é o nosso comprometimento com relação à vida? E aí nós nos surpreendemos com todas as dificuldades que estamos enfrentando. No Evangelho segundo o Espiritismo, mostra duas causas das aflições, as atuais e as anteriores. E numa estatística muito inteligente, grande parte das causas não são das vidas passadas. Mais de 70% delas têm origem na situação atual em que vivemos. E os Espíritos nos interrogam e ao mesmo tempo nos esclarecem por que nós reclamamos tanto das dores, das vicissitudes e dos problemas que enfrentamos. Se todas essas circunstâncias somos nós mesmos que amontoamos sobre as nossas cabeças. Quantos males pudemos ou poderíamos ter evitado? Por uma palavra mal dirigida. Nós somos campeões e arqueiros de disparar as flechas da verdade. Não é? Acontece alguma coisa, a gente já se arma. E se arma e temos uma pontaria certeira. E antes de disparar essa flecha da verdade, a consciência nos pede que molhemos pelo menos a ponta no mel. Mas pelo contrário, a gente usa que nem aquelas zarabatanas antigas, já vai no veneno. Porque tem que ser certeiro. E nessa batalha, quem é o vencedor? E nessa contenda, quem se sai melhor? Porque nos é alertado, de maneira especial, que não acontece num processo igual aos animais. Morto o cão, morto a raiva. Nós acumulamos esse problema para além túmulo. Porque esse desafeto desencarnado não nos abandonará. E o processo de obsessão severo muitas vezes ocorre por esses processos, por essas situações, por essas circunstâncias. E a doutrina dos Espíritos nos esclarece que nós temos que ter brandura, indulgência, compaixão, tolerância, perdão. É claro e notório que cada ser e que cada pessoa tem um tempo de maturação, de administração dos problemas, e que em determinado momento nos é necessário dar um passo atrás. Não para um sinal de covardia, não para um sinal de fraqueza, mas que tenhamos tempo de deixar as coisas tomarem os devidos lugares. Que nem aquela história antiga que as nossas avós nos contavam, de deixar o barro secar. Nas ruas das nossas cidades, que não eram antes asfaltadas, eram de terra, e uma menina devidamente ornamentada, com seu melhor vestido para a sua formatura, passeando pela rua, e uma amiga, que ainda com um sentimento de inveja, arremessa um barro naquele vestido branco. E a menina fica louca, desesperada, volta para casa correndo, já quer tirar o vestido para colocar no tanque e lavar, porque ela precisava chegar a tempo da formatura, e sua avó sábia. E aí o personagem, o protagonista da história, é a avó, que pede para que ela tivesse um tempo, que sentasse à mesa, que tomasse um copo de água fresca da moringa, enquanto sua avó preparava um café, e a menina ainda blasfemando que ela não tinha tempo.
e a avó habilidosamente dobrando aquela menina. O barro do vestido secou. E ela, com uma escovinha, limpou aquela marca. Então, em determinados momentos, nós temos que agir com paciência e deixar o tempo, deixar o barro secar. Para que tenha a condição da limpeza, para que tenha a condição de nós administrarmos melhores as coisas e não causarmos danos maiores. E um alerta especial para a finalização da nossa conversa fraterna da noite de hoje. Segundo Emmanuel, isso é um alerta a todos os adultos e aos jovens que ainda adentrarão a essa vida dos prazeres carnais. O alerta principal de Paulo de Tarso relacionava-se ao processo da sexualidade na vida. E muitos de nós, digo que a totalidade, enfrentou em algum momento um problema relacionado à sexualidade, ao desejo, à falta de tempero, freio, responsabilidade. E as consequências são funestas, porque através dessa energia, que muito especial é, um cuidado especial se merecia. Para que a gente não se desestruture por causa dessas consequências, por causa desses desejos, por causa dessas condições que muitas vezes são fugazes, com consequências extremamente ruins. Para os casais que se encontram em desajuste, para os jovens que de maneira muito louca e pouco madura se entregam a determinadas circunstâncias irresponsavelmente, podendo administrar uma gravidez indesejada, uma doença, alguma situação mais difícil. Desestruturar famílias, ofender pessoas, mexer com os sentimentos, com as relações, com o amor. Que fique para nós o mesmo alerta de Paulo de Tarso, para as condutas, para que tenhamos uma responsabilidade especial. Essa também foi uma das condições principais orientadas nessa carta aos Coríntios. Que Deus nos abençoe na noite de hoje, nos proporcione de maneira especial um tratamento para todas as nossas dores, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, e que tenhamos a certeza de que Deus nos assiste, nos ampara e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, mestre. Mais uma vez sentimos a sua presença, pois aqui estamos reunidos em teu nome. E vamos agradecer pelo alimento espiritual que recebemos dessa noite. Os ensinamentos de tantos e tantos anos, mas que são muito presentes em nossas vidas. Esses ensinamentos que nos ensinam realmente a seguirmos no caminho do Mestre Jesus. Os desvios estão sempre à nossa volta. Cabe a nós as escolhas. Cabe a nós as oportunidades do dia a dia. E assim, Mestre Jesus, mais uma vez contentes e alegres por receber tudo isso nesta noite, não podemos deixar de praticar um dos seus ensinamentos, a caridade. E caridosamente vamos espargindo essas boas energias que recebemos nessa noite. Cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. E vamos dividir com o irmão sedento, aqueles que vivem nas ruas, em busca de um prato de comida, mas muito mais, em busca de uma palavra, de um abraço, de um afago.
Vamos fazer com que essas energias possam chegar nos asilos, nos orfanatos, em cada cantinho desse planeta, nos países que se encontram em guerras, nos locais onde passaram por intempéries da natureza, que eles possam ser alentados nesse momento e através dessas energias direcionadas aos seus corações e suas mentes, entender dos problemas e saber que tudo é passageiro e que no outro dia ele terá mais uma oportunidade. Que essa oportunidade possa chegar a todos nós sempre, que possamos ser merecedores de sua misericórdia, Mestre Jesus. E por fim, vamos fazer com que essas energias possam chegar também aos nossos ambientes de trabalho e aos nossos lares, onde lá deixemos os nossos mais queridos. E vamos pedindo que essa energia possa estar conosco durante toda a semana, onde, mais uma vez, teremos a oportunidade de retornar a esta bendita casa e mais uma vez receber o alimento espiritual. Vamos em paz e vamos despedindo-nos na prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra todo mal. Que assim seja, graças a Deus, que possamos ir em paz.